Até 1994, milhares de brasileiros acordavam mais cedo aos domingos para acompanhar as manobras e ultrapassagens inacreditáveis de Ayrton Senna. Ao som clássico das vitórias, os telespectadores torciam pelo piloto, como nas finais de Copa do Mundo, e assim ele se tornou um ícone do esporte brasileiro, lembrado e reconhecido mesmo por quem nem teve o privilégio de acompanhá-lo nas pistas. Mas foi a partir de 1988, na equipe McLaren, ao lado de Alain Prost, que o brasileiro conquistou seu primeiro título, consagrando seu nome como o melhor piloto do mundo. Em 1989, a história foi diferente. A rivalidade entre Senna e Prost crescia cada vez mais. Embora defendendo a mesma equipe, queriam não apenas vencer, mas vencer também um ao outro. A competição no Grande Prêmio do Japão foi marcada pelo choque dos carros dos dois pilotos. O francês precisou deixar a corrida. Já Senna voltou à pista a tempo, mas o esforço não foi recompensado, sendo desclassificado por ter recebido a ajuda dos fiscais que empurraram seu carro na retomada. Mas isso não tirou seu foco, pois vencer é o que importa, o resto é consequência. Foi em 1990, o ano que fez Senna receber o título de bicampeão ainda na equipe McLaren, dessa vez com seu rival Prost pilotando para a Ferrari. Na disputa, novamente no Japão, os dois pilotos se chocaram, mas ainda assim o resultado levou o brasileiro ao primeiro lugar. Em 1991, Senna se consagrou tricampeão da Fórmula 1. Foi o primeiro em todas as 4 primeiras corridas, entre elas o Grande Prêmio do Brasil, disputado no circuito de Interlagos. O piloto encerrou sua história na McLaren no ano de 1993, quando foi vice-campeão. Assim, a cada vitória, Senna elevava a autoestima de um povo que sofria com a instabilidade econômica, a desigualdade e as incertezas políticas do país. Nem o futebol brasileiro da época dava tanta alegria, pois passava por uma fase de poucas glórias. Os feitos de um piloto jovem e suas tantas vitórias entusiasmavam um Brasil já cansado de perder. Ver um brasileiro orgulhoso de usar um capacete verde e amarelo e chegando tantas vezes ao primeiro lugar, trazia ao coração do povo a esperança que precisavam. Senna se tornava um herói nacional. A vida de Senna era repleta de dificuldades, assim como a vida dos milhares de brasileiros que o acompanhavam. Vê-lo levantar a bandeira do Brasil nos seus pódios era uma forma de redenção. Mais do que recordes e vitórias, o piloto elevava o Brasil a muito mais do que um país exótico, colocando a nossa nação em lugar de destaque e prestígio. Considerado na época como embaixador do Brasil, foi atento às dificuldades de sua pátria, organizando projetos que seriam financiados por parte do seu patrimônio acumulado durante a Fórmula 1. No dia 1º de maio de 1994, a rotina se repetia. Milhares de brasileiros se sentavam à frente à TV para acompanhar a lenda. O piloto iniciava sua história na equipe Williams, e no GP de San Marino, na Itália, um final de semana conturbado com acidentes graves nos treinos livres e na classificação, ceifou a vida do austríaco Roland Ratzenberger, e ferimentos graves no então iniciante Rubens Barrichello. O desconforto e preocupação de Senna eram visíveis, mas para ele, desistir nunca foi uma opção. Infelizmente, a carreira de Ayrton Senna se encerrava ali, naquele grande prêmio sombrio. Na 7ª volta da corrida, o brasileiro perdeu o controle da sua Williams e colidiu violentamente contra um muro na curva Tamburello. Os brasileiros assistiam aflitos e viam em um leve movimento de cabeça uma esperança. Porém, no mesmo dia, foi constatada a sua morte. Naquele dia de grande comoção nacional, morria o ídolo, mas tornava-se ainda mais vivo o seu legado. Um jovem obstinado que superou as limitações do seu primeiro carro e se tornou o primeiro do Brasil, e até hoje influencia quem nem teve a oportunidade de assistir às suas vitórias. Sua trajetória repleta de dificuldades e superação é realmente curiosa, impressionante e inspiradora. Sua vida impactou e marcou a história do Brasil. Hoje, milhares de crianças são beneficiadas pelo Instituto Ayrton Senna. E ficamos com o seu legado de que é preciso ter como meta força, determinação, amor e fé para a realização de nossos sonhos.